Programa não recomendado para menores de 10 anos. E aí, estão gostando das nossas entrevistas dessa semana? Pois é, o nutricionista Adriano Cassedes passou por aqui, a gente convidou para vir gravar conosco, ele que se projetou por conta da Ora Pronobis. Ele realmente, a Ora Pronobis na vida dele mudou. Porque ele conta que ele estava assim, nossa, estava até desanimado, meu Instagram não ia para frente, de repente ele fez um post sobre a Ora Pronobis, e a Ora Pronobis, despertou, e ele está com muitos seguidores. E é muito interessante, né? É um post que viraliza e a pessoa se torna uma referência. E graças a Deus é uma referência boa. E nós vamos ouvir agora o Adriano falando principalmente de uma qualidade dessa Ora Pronobis, que eu já comentei anteriormente, mas ele vai falar para vocês. Então a Ora Pronobis é uma planta que ela pode ser utilizada na prevenção e no tratamento dos mais diversos tipos de doenças. Então, por exemplo, nós temos condições como anemia. Anemia é uma condição caracterizada por uma baixa produção de hemoglobina, que é um pigmento que está presente nas hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue, que transportam oxigênio por todo o corpo, né? Então, o que acontece? Na anemia, nós temos uma diminuição da produção de hemoglobina e tem um tipo de anemia que se chama anemia ferropriva, que é caracterizada por uma baixa ingestão de ferro. Então, nesse tipo de anemia, a Ora Pronobis pode ajudar bastante, porque ela é uma das plantas mais ricas em ferro. Só que para a gente deixar esse ferro da Ora Pronobis mais biodisponível, ou seja, para que a gente consiga absorver melhor esse ferro da Ora Pronobis, é muito importante a gente pegar essas folhas, a gente picar essas folhas com a faca, colocar essas folhas durante 3 minutos em água fervendo e depois, com a ajuda de uma peneira, você vai descartar essa água de cozimento e aí você pode utilizar essas plantas nas mais diversas preparações. Uma das minhas preparações favoritas com a Ora Pronobis é o suco verde. Então, após fazer esse procedimento que eu mencionei, você vai pegar essas folhas de Ora Pronobis, você vai colocar no liquidificador, aí você pode colocar maçã, né? Eu gosto muito de utilizar a maçã porque ela dá um docinho, pode colocar pepino, se você tiver água de coco à sua disposição, você pode colocar água de coco, mas se não tiver também não tem problema. Apenas a Ora Pronobis, o pepino, a maçã e o limão já são fantásticos para você fazer esse suco. Então você vai espremer um limão, né? Colocar uma maçã, colocar um pepino e colocar 10 folhas de Ora Pronobis branqueadas. Aí você vai bater tudo no liquidificador e você pode tomar sem coar, mas se você quiser coar num pano de voal também, você pode coar num pano de voal e você vai beber esse suco. Esse suco é fantástico para melhorar a anemia, tanto para prevenir anemia como para tratar anemia, né? Porque a gente sabe que mesmo o ferro estando presente em alguns alimentos de origem animal, como a carne vermelha, a gente acaba que não consegue ingerir todo o ferro que a gente precisa por dia apenas comendo carne. A gente precisa também dos vegetais para a gente conseguir ingerir todo o ferro que a gente precisa por dia. E nesse sentido, a Ora Pronobis seria uma das plantas mais indicadas para a gente realmente fazer uma ingestão adequada de ferro ao longo do dia, para a gente ingerir todo o ferro que a gente precisa no dia. E a Ora Pronobis também é uma planta muito interessante, porque hoje em dia a gente tem boa parte da população brasileira sofrendo de uma condição conhecida como dor crônica, né? Então são pessoas que sentem dores crônicas, né? Seja dor na coluna, dor nos braços, né? Dor no ombro, né? Dor nas pernas.
né? Então, boa parte dos pacientes que eu atendo em consultório chegam com essa queixa de dor crônica. E a gente sabe que a dor é uma condição que está muito associada com inflamação. Na verdade, sempre que a gente tem dor, existe uma condição de inflamação crônica associada a essa dor. E a Ora Pro Nobis, mais uma vez, é uma solução incrível para a gente melhorar a inflamação. Porque a Ora Pro Nobis, ela vai chegar no intestino, né? Assim que a gente come a planta, ela chega no intestino, e quando ela chega no intestino, ela faz uma revolução. Ela muda a composição do nosso microbioma intestinal, alimenta bactérias amigas que acabam suprimindo essas bactérias que causam doenças, né? E com isso a gente tem, como na Ora Pro Nobis a gente tem o zinco, a gente tem a vitamina A, que são nutrientes indispensáveis para recuperar a integridade do nosso intestino. Então a gente pode dizer que a Ora Pro Nobis é uma planta que ajuda muito a controlar a inflamação crônica. Então dessa forma a gente consegue refazer a parede intestinal e com isso a gente diminui muito a inflamação crônica. E acaba que é uma planta muito interessante para a gente tratar essas dores crônicas, né? Então a gente pode dizer que a Ora Pro Nobis é uma planta que tem ação analgésica, ou seja, uma planta que tem realmente esse efeito de ajudar muito pessoas que sofrem de dores crônicas. Que surpresa, não? Ora Pro Nobis rica em ferro, porque o ferro da planta não é tão bem absorvível pelo nosso organismo quanto o ferro de uma proteína animal. Mas no caso da Ora Pro Nobis, ela é de uma competência que você pode sim pedir para um paciente, caso você seja da área da saúde, durante 3 meses consumir Ora Pro Nobis antes de você fazer uma suplementação, que é assim que eu tenho feito agora. Se é uma falta de ferro assim, que não é tão assim comprometedora, eu peço para primeiro incentivar comer Ora Pro Nobis para depois verificar como que foi o aporte desse ferro no organismo da pessoa. Porque, gente, o ferro, ele precisa de vitamina C para ser melhor absorvido. E na Ora Pro Nobis você tem tudo, inclusive vitamina C. Uma coisa interessante é que toda vez que nós colocamos um verde na nossa alimentação, você está colocando algo com um poder anti-inflamatório imenso. Existe um cálculo que se chama PRAL, que é o potencial daquele alimento que você está comendo de acidificar ou alcalinizar o seu sangue. E sangue tem que estar num pH muito sutil, não pode nem estar ácido, nem estar alcalino, ele está ali justinho. Dependendo do que você come, por exemplo, proteína de origem animal é clássica, é o que realmente acidifica o nosso sangue. Consequentemente, como é que o corpo faz para tentar manter o sangue em níveis adequados? Manda uma informação lá para a sua paratireoide, que vai lá e vai catar o cálcio do seu osso para tamponar, isto é, para equilibrar o pH do seu sangue. Uma artimanha interessante, mas a gente não quer tirar cálcio dos nossos ossos para equilibrar sangue. O sangue você pode equilibrar com a alimentação. E os verdes são os alimentos que mais alcalinizam. Então, sabe aquele filezinho grelhado que, infelizmente, eu também já fui nutricionista que um dia receitou isso para o seu paciente, mas a gente pensa assim, puxa, enquanto a gente não sabe, Deus perdoa, e eu conto com isso, porque muita coisa mudou. Antigamente se falava demais, os grelhadinhos, só que os grelhadinhos, gente, são altamente tóxicos. Aquele douradinho, aquele queimadinho, aquilo ali é uma encrenca para o nosso organismo e você vai ter o quê? Um alimento que vai acidificar o seu sangue. Agora, se no mesmo prato você colocar a Ora Pro Nobis, e não precisa ser muita, tá?
ela tem um potencial de alcalinizar o seu sangue imenso e supera o que aquele grelhadinho fez de estrago. Então, gente, é aquele equilíbrio, né, da gente colocar sempre um prato colorido e lembrando que essa plantinha você pode tê-la à vontade no seu quintal. É realmente um presente de Deus.